Você já parou para pensar na sua cozinha, nesse lugar que guarda tantas memórias? O cheiro do bolo da sua mãe, o barulho da panela de pressão anunciando o almoço de domingo, as risadas dos filhos em volta da mesa. A nossa cozinha é o coração da casa, não é mesmo? Mas, e se eu te dissesse que, sem que você perceba, esse coração pode estar, aos pouquinhos, bombeando menos vida para o seu corpo? Que alguns hábitos, algumas escolhas que parecem tão inofensivas e que fazemos no piloto automático todos os dias, estão, na verdade, minando a sua energia, trazendo aquelas dores que não existiam antes e roubando a clareza da sua mente. A pergunta que eu quero deixar no ar hoje é: será que envelhecer precisa ser, obrigatoriamente, sinônimo de perder o viço? A disposição, a alegria de se sentir bem no próprio corpo? Ou será que existem segredos, pequenas chaves que quase ninguém nos conta, capazes de virar esse jogo? Eu te garanto que sim. E hoje, eu não vou te dar uma lista de compras ou uma dieta maluca. Eu quero te devolver algo muito mais valioso: o controle sobre o seu prato e, consequentemente, a clareza sobre a sua vida. Fique comigo até o final, porque a quinta revelação vai muito além da comida e toca na verdadeira raiz da nossa vitalidade. Sabe, uma das coisas mais cruéis que acontecem conosco depois dos 50 é que começamos a normalizar o não se sentir bem. A gente acorda com o corpo meio duro e pensa, é a idade. Sente um cansaço inexplicável depois do almoço e conclui, é normal. A memória falha um pouquinho e o medo silencioso da cabeça não funcionar mais aparece, mas a gente logo abafa esse pensamento e diz para si mesma: acontece com todo mundo. E eu estou aqui para te dizer, com todo o carinho e toda a firmeza do mundo: não, não é normal. É comum, mas não deveria ser normal. O que acontece é que a nossa relação com a comida, construída ao longo de uma vida inteira, muitas vezes não acompanha as novas necessidades do nosso corpo. O alimento que te dava energia aos 30 anos pode ser, hoje, a causa daquela inflamação no seu joelho. Aquela bebida que parecia refrescante pode ser a responsável pela sua noite mal dormida. E o problema é que ninguém conecta os pontos para nós. O médico fala do remédio para a pressão, mas não fala do sal escondido no tempero pronto. O geriatra fala da importância do cálcio, mas não nos alerta sobre os ladrões de cálcio que estão no nosso armário. É como tentar encher um balde furado. Você se esforça, toma vitaminas, faz caminhada, mas existem pequenos furos diários, silenciosos, que esvaziam sua energia. E hoje, nós vamos juntas encontrar e consertar esses furos. E eu te prometo, não é sobre culpa ou restrição. É sobre consciência e libertação. Vamos começar pelo primeiro gole de café, pela primeira mordida do dia. O nosso primeiro segredo está escondido em um lugar sagrado para muitas de nós: o pãozinho francês, o pão de forma branquinho, o cereal matinal que se diz rico em fibras. Eu chamo isso de o inimigo silencioso. Por fora, parece inofensivo, um afago. Por dentro, é uma bomba de açúcar e farinha refinada que o seu corpo não sabe mais como processar direito. Eu me lembro de uma aluna minha, a Dona Lúcia, de 68 anos. Ela me contava que todo dia, religiosamente, comia seu pão na chapa com margarina e um café com açúcar. E todo santo dia, por volta das 10 da manhã, batia um cansaço, uma moleza, uma vontade de não fazer nada. Ela achava que era o começo de uma depressão, a falta de um propósito. Na verdade, era o pâncreas dela gritando por socorro. Esse tipo de carboidrato simples faz o açúcar no seu sangue subir lá no teto e, logo depois, despencar. Essa montanha-russa é o que te deixa sem energia, com a mente nublada e, a longo prazo, abre as portas para diabetes e inflamações crônicas. Quantas vezes você já se sentiu assim? Comeu algo de manhã e, uma hora depois, sentiu uma vontade inexplicável de se deitar, uma fome que não era fome de verdade. Isso não é fraqueza sua, é uma reação química do seu corpo pedindo ajuda. Não precisa ser radical. Amanhã, em vez do pão branco, experimente um pão 100% integral, com grãos de verdade. Ou,
Melhor ainda, que tal 2 ovos mexidos? Ou uma porção de mamão com aveia? Você não tem ideia da diferença que faz começar o dia dando ao seu corpo proteína e fibra, em vez de açúcar. É como colocar o combustível certo no seu carro. Ele simplesmente anda melhor, por mais tempo e sem falhar. Agora vamos falar daquele gostinho bom, daquele docinho que parece fazer o dia começar melhor. O açúcar refinado, seja no café, no chá ou no suco. Eu confesso, por muito tempo, eu mesma ignorei isso. Eu pensava, é só uma colherzinha, que mal pode fazer. O que eu não entendia é que essa colherzinha, repetida várias vezes ao dia, todos os dias, se transforma em quilos de veneno inflamatório no final do ano. Esse açúcar não adoça apenas a sua bebida. Ele amarga a sua saúde em silêncio. Ele alimenta as células ruins, inflama suas articulações, piora as dores da artrose, turva seu pensamento e cria o ambiente perfeito para que doenças mais sérias se instalem. Ele é um verdadeiro ladrão de energia. Te dá um pico de euforia e logo em seguida te rouba, te deixando mais cansada do que antes. Comece a reduzir pela metade. Se você usa 2 colheres, passe a usar uma por uma semana. Depois, meia. O nosso paladar é adaptável. Em pouco tempo, você vai começar a sentir o verdadeiro gosto do café, do chá. E uma dica de ouro: experimente adicionar uma pitada de canela em pó no seu café. A canela, além de deliciosa, ajuda a regular o açúcar no sangue. É uma troca inteligente e poderosa. Você está no controle, lembre-se disso. E aí, alguma dessas 2 verdades já te fez pensar? Já te deu um clique aí dentro? Se sim, faz um favor para mim e para nossa comunidade. Comenta aqui embaixo a palavra energia. É um jeito de eu saber que não estou falando sozinha e que estamos juntas, de verdade, nessa jornada por mais vitalidade. Essa aqui dói, porque a gente acha que está fazendo tudo certo. Você vai lá, monta aquele prato de salada lindo, colorido, cheio de vida. E aí, para finalizar, você pega aquele frasco de molho pronto na porta da geladeira. Aquele molho cremoso, aquele rosé, aquele Italian dressing. Parece prático, né? Mas essa é a falsa amiga da sua saúde. Vire o rótulo de um desses molhos. Você vai encontrar uma lista de ingredientes que parece uma aula de química. Açúcar muitas vezes é o segundo ingrediente. Óleos vegetais de péssima qualidade que são altamente inflamatórios, xarope de milho, amido modificado, conservantes, corantes. Você prepara um banquete de saúde e, na última colherada, joga uma cobertura de doença por cima. Isso sabota todo o seu esforço. Muitas vezes, o inchaço, a má digestão e a sensação de peso que você sente depois de comer leve vem justamente daí. A solução é tão simples e tão mais gostosa. Faça o seu próprio molho. E não precisa de nada complicado. Tenha sempre em casa um bom azeite de oliva extra virgem, um vinagre de maçã ou suco de limão fresco. A fórmula mágica é 3 partes de azeite, 1 parte de ácido, limão ou vinagre. Uma pitada de sal e, se quiser, um toque de mostarda Dijon ou ervas secas. Misture num potinho de vidro e pronto. Dura a semana toda na geladeira. Você devolve o controle e o sabor de verdade para o seu alimento. Este é o segredo que eu considero o mais ignorado, porque ele se disfarça de praticidade, de ajuda. São os embutidos presunto, peito de peru, salame, linguiça e as comidas congeladas prontas, como lasanhas e pizzas de mercado. É o conforto que custa caro. Caro para a sua pressão arterial, para o seu coração e para os seus rins. Eu conheci a história do seu João, que ficou viúvo aos 72 anos. A esposa cozinhava a vida toda e, de repente, ele se viu sozinho, sem saber o que fazer na cozinha. A solução mais fácil: comprar presunto e queijo para o lanche e lasanha congelada para o jantar. Em menos de 1 ano, a pressão dele, que sempre foi controlada, disparou. Ele vivia inchado, com as pernas pesadas. O motivo? O excesso brutal de sódio e conservantes como nitritos e nitratos presentes nesses alimentos. Eles são feitos para durar na prateleira, não para te dar longevidade.
A praticidade de hoje pode ser a conta altíssima que a sua saúde vai pagar amanhã. Pode ser a sua independência que vai embora com um acidente vascular cerebral causado pela pressão descontrolada. É duro ouvir isso, eu sei. Mas eu preciso te dizer, porque se importar é ter a coragem de falar a verdade. A solução prática, mesmo para quem não gosta de cozinhar, tire um dia da semana. Talvez o domingo, para preparar a base da sua alimentação. Cozinhe 1 quilo de peito de frango e desfie. Cozinhe um feijão. Faça um arroz integral. Guarde em porções pequenas no congelador. Durante a semana, é só descongelar, juntar com uma salada fresca e você tem uma refeição de verdade, limpa e que te protege. Agora eu quero saber de você, com toda a sinceridade do mundo. Qual desses 4 pontos mais te surpreendeu até agora? O do pão, o do açúcar, o do molho ou esse dos embutidos? Comenta só o número aqui embaixo. 1, 2, 3 ou 4. A sua honestidade ajuda outras mulheres a também se sentirem à vontade para reconhecerem seus próprios hábitos. Vamos criar essa corrente de consciência juntas. Chegamos ao 5º e último segredo, e ele se manifesta em forma líquida. São os refrigerantes, mesmo zero, os sucos de caixinha e até mesmo muitos sucos naturais feitos só com a fruta, sem a fibra. Eu chamo isso de a sede que envelhece, porque é açúcar livre, direto na sua corrente sanguínea. É um convite aberto para o envelhecimento acelerado das suas células. Mas a verdade mais profunda, o segredo dentro do segredo, não está no líquido em si. Não está no refrigerante, no pão ou no molho. A verdade mais crucial, que une tudo o que falamos até aqui, está na pergunta: por que nós buscamos essas coisas? Ninguém bebe um copo de refrigerante porque está com sede de verdade. A gente busca o alívio momentâneo, o hábito. A memória afetiva daquele domingo em família onde a garrafa de guaraná era o centro da mesa. A gente não come o pão branco pela fome, mas pelo conforto emocional que ele representa. Usamos esses alimentos não para nutrir o corpo, mas para anestesiar uma emoção, uma solidão, uma ansiedade, um sentimento de que eu mereço um agrado depois de um dia difícil. E aqui está a virada de consciência. O ponto mais importante de toda a nossa conversa. O maior risco para a sua saúde depois dos 50 não é o açúcar ou o sódio. É a desconexão com você mesma. É viver no piloto automático, sem se perguntar: do que eu estou com fome de verdade? É achar que o tempo para mudar é infinito, quando, na verdade, basta uma tontura por causa da pressão alta, uma queda por falta de energia. E a nossa liberdade pode ser tirada de nós num instante. A maior armadilha é a gente se abandonar, achando que está se cuidando com pequenos e falsos prazeres. Hoje nós desvendamos 5 segredos que podem estar na sua cozinha: o pão branco que te cansa, o açúcar que te inflama, o molho que te engana, os processados que te custam caro e, o mais importante, a fome emocional que te desconecta de si mesma. Mas eu não quero que você saia daqui se sentindo culpada ou sobrecarregada. Pelo contrário, eu quero que você sinta o poder que acabou de receber. O poder da consciência. O futuro não precisa ser uma repetição do passado. A sua saúde, a sua energia, a sua clareza mental. Elas não são uma sentença definida pela sua idade. Elas são o resultado das pequenas escolhas que você faz a cada dia. E a boa notícia é que você pode começar a reescrever essa história agora mesmo. Por isso, o desafio que eu te deixo hoje é simples, mas imensamente poderoso. Escolha apenas uma das mudanças que conversamos aqui. Talvez seja trocar o pão de amanhã, ou tomar o seu café com canela, ou preparar aquele molhinho de azeite e limão. Escolha uma coisa e coloque em prática ainda hoje ou amanhã de manhã. Seu corpo, seu cérebro e a sua alma merecem essa prova de amor. Esse é o primeiro passo para proteger a sua autonomia. E se essa nossa conversa, se essa mensagem tocou o seu coração, faça ela chegar a mais pessoas. Compartilhe este vídeo com uma irmã, uma amiga, sua mãe, com aquela mulher que você ama e que também merece viver com mais saúde e liberdade.
E claro, se você quer continuar caminhando junto comigo nessa jornada de autoconhecimento e cuidado, inscreva-se aqui no canal, porque aqui você nunca, jamais, vai caminhar sozinha. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.